Estamos vendo esse sistema. O Conselho adquiriu uma experiência que não pode ser desprezada. Ela é uma experiência extraordinária que vem de 8 anos, né, num debate sobre desenvolvimento nacional, e a partir desse debate sobre desenvolvimento, compreendeu a importância de trabalhar para a Rio+20, construindo um acordo para o desenvolvimento sustentável. Então foram mais de 2 anos de trabalho, muita discussão, muito debate, se tornou uma referência no movimento social, entre os sindicatos, entre todas as entidades que participaram do acordo, sejam elas empresariais, sejam elas de trabalhadores. Então o Conselho hoje é uma referência para esse debate do desenvolvimento sustentável. Então eu acho que ele se torna peça importante da governança para o desenvolvimento sustentável. O Conselho foi muito feliz quando ele pautou nos últimos anos essa questão que a gente fala da Agenda Nacional de Desenvolvimento, né? Na nossa primeira Agenda Nacional de Desenvolvimento, já tinha esse olhar do desenvolvimento sustentável muito bem articulado, né? E nessa agenda a gente colocou no centro da questão da Agenda Nacional de Desenvolvimento o combate à questão da desigualdade, né? E aí todas as formas e todos os processos de desigualdade, né? Com isso que eu quero dizer assim, que o Conselho ao longo dos anos ele foi acumulando, não só em termos de propostas, mas também de acordos políticos no âmbito do Conselho, que é um Conselho, tanto numericamente é grande, em torno de 90 conselheiros, perto de outros conselhos, né? Mas também do seu universo de representação. Nós tivemos muitos momentos importantes do Conselho que demonstram a importância desse espaço de diálogo e de negociação. Eu chamaria atenção para pelo menos 2 ou 3 grandes momentos. O primeiro, quando nós construímos dentro do Conselho uma proposta de fazer um acordo ou um protocolo nacional com um compromisso nacional dos trabalhadores e dos empregadores na chamada indústria da cana ou do corte de cana. Era uma necessidade do setor empresarial mostrar que havia diálogo com os trabalhadores e nós dizendo que não poderíamos continuar convivendo com trabalho escravo, trabalho infantil, com a situação que estava colocado no corte da cana. E conseguimos construir um acordo que evidentemente tem que ser acompanhado pelos sindicatos, pela sociedade. Um segundo momento foi no auge da crise. Eu lembro que no auge da crise de 2008, alguns empresários diziam que era preciso estabelecer flexibilização dos direitos, era preciso retirar direitos dos trabalhadores, a crise era muito grave que, portanto, nós precisaríamos estabelecer uma série de propostas de flexibilização. E nós fomos para dentro do Conselho discutir que a agenda era outra, essa era uma agenda negativa, que iria só fazer o país afundar ainda mais. E conseguimos sair daquele Conselho com propostas de que era necessário fortalecer o mercado interno, era necessário estabelecer compromissos para aumentar a renda, para que através do aumento da renda e do consumo a gente pusesse a economia em andamento de novo. E isso foi fundamental, inclusive com a participação de alguns empresários. Eu diria que nós estamos no mesmo momento em relação à questão do acordo e do Conselho hoje, no que tange ao debate da conferência e principalmente ao futuro. Eu acho que o Conselho precisa ser crítico ao governo, alertar o governo a toda a natural tendência ao verticalismo que nós temos quando você está na máquina burocrática. E de outro lado, o Conselho tem um papel muito grande na abertura para a sociedade. Eu acho que ele precisa adquirir cada vez mais a condição de se fazer ouvir, de ter autoridade também junto à sociedade, no sentido da mobilização, no sentido do convencimento das novas propostas, das novas políticas, e se tornar assim, eu diria, uma ponte entre o governo e a sociedade, o que é essencial para que ele cumpra de fato esse papel, ele tenha legitimidade e autoridade. O Conselhão, ele conseguiu ter esse olhar múltiplo, portanto talvez seja um espaço privilegiado para discutir
o conceito de desenvolvimento mais amplo, que pegue a questão econômica, portanto, desenvolvimento industrial, desenvolvimento da agricultura, né, científico, tecnológico, a questão ambiental, portanto, como continuar, como reduzir emissões de carbono, toda a questão climática, toda a questão de preservação de biomas e a questão social. Então, eu acho fundamental e estratégico a gente poder estar fazendo esse debate e o Conselho ter participado ativamente da Rio+20. Agora, eu acho que nós temos uma tarefa grande pela frente, porque a ideia de ter as três áreas, o econômico, social e o ambiental, trabalhando juntos, isso não se faz nem por lei, nem por decreto, não tem o que faça isso. O que garante que isso aconteça junto é uma mudança cultural muito forte, profunda, portanto, isso tem que estar sendo discutido todo o tempo. Eu acho que o Conselho tem que se renovar no sentido da ambição da sociedade brasileira sobre o Conselho. Ele foi ambicioso no seu processo de preparação, ele tem que ser um espaço de conciliação e de inclusão e não um espaço de disputa. Eu acho que o desafio está em retratar no Conselho, no diálogo, o caminho do desenvolvimento sustentável, talvez tornar-se o Conselho o desenvolvimento sustentável do país.